Enfim, de volta com as lives! Espero que vocês estejam, assim como eu, felizes em estar voltando para esse universo de troca, que para mim é mais importante é isso. São as trocas. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Galera linda, estava com saudade de vocês já. Mas eu confesso que foi muito bom ficar uma semaninha descansando, sem olhar celular, sem nada. Até deixei meu celular de trabalho em casa, fui para um sítio e foi muito legal. Hoje o nosso tema show de bola, educação sistêmica para a vida. Quem vai nos acompanhar hoje nessa conversa vai ser o Léo Costa, que para mim é uma das maiores referências nacionais nesse assunto. Principalmente aí, ó, gente, quem tem filhos, quem tem netos, quem quer buscar formas de olhar para a educação de uma maneira diferente, uma maneira mais integrada, mais inteligente, inclusive. Quero saber se tá ok a conexão, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está travando ou não, porque eu tô só com Wi-Fi hoje. Então, deixa eu dar um oi para vocês. Galera linda. Tem muita gente que dizia pra mim assim, Sheila, eu esperava terça e quinta, certinho o horário pra poder começar. Vocês viram que eu mudei o horário, né? É uma mudança estratégica por causa dos atendimentos que eu faço ao longo do dia. Então eu consigo atender um horário a mais, que é das 19 às 20 horas. Fica mais fácil, daí eu tenho esse tempo aí pra poder, às vezes, retocar a maquiagem. Como estão vocês? Eu vendo muitas lives, tudo certo? Acho que o Léo não chegou ainda. Tô esperando ele entrar. Contem pra mim como é que vocês estão. E o que vocês querem saber do Léo sobre educação sistêmica. Tá? Já vamos não vi ele ainda por aí. Enquanto ele não entra, vamos fazendo perguntas aí já do que sobre educação sistêmica. O que é? Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Vocês já conhecem pessoas que trabalham com isso? Conhecem educação sistêmica? Alguém viu se o Léo entrou? Será que ele esqueceu? Não, né? O Léo é todo organizadinho. Acho que ele tava numa outra live e tá vindo aqui. Então, só pra vocês, eu já vou apresentando o Léo antes dele chegar. O Léo é um educador há muitos anos e que trabalha com ele vai se apresentar também. Mas eu quero falar eu. Oi, Fábio, tudo bem? Eu conheci o Léo num curso do Franz Ruppert. Vocês já viram uma vez, tem uma outra live com ele que foi sobre traumas, que nós temos aí no IGTV, tá? Sobre traumas. E o Léo, hoje ele é meu professor da minha formação do DES, ele dá aula de educação sistêmica. Então é uma pessoa incrível e um profissional extraordinário. Então pode ter certeza que o que ele fala, assim, ó, é de muito conteúdo, de muita credibilidade, sustentação. E vocês sabem que eu sou meio chata com as minhas indicações. Então eu jamais vou trazer alguém que não seja no nível realmente elevado para vocês, tá? Que são pessoas que eu realmente confio e gosto muito, tá? Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Ai, ai. Vamos lá, gente. Façam perguntas pro Léo sobre educação sistêmica. Eu não vou ficar enchendo linguiça, não, tá? Eu aprendi a respeitar meu tempo. Então, assim, se ele não entrar, eu nem vou fazer live se ele não entrar. Tô com preguiça, tô brincando. É que eu trabalhei o dia inteiro também, tô voltando agora, tenho que voltar no meu ritmo bom, gente. Tem que voltar num ritmo adequado. Eu quero só pedir ajuda pra vocês, assim, em relação a perguntas. Eu pensei em algumas perguntas pro Léo, que é, por exemplo, o lugar do terapeuta, o lugar dos pais e o lugar da escola, a relação da escola e os pais nesse mundo online, o que é educação... Opa, aí chegou, o que é educação sistêmica, tudo mais. Como é que eu faço? Ué...
Ô, Léo, manda um oi. Ah, aqui, consegui. Chegando. Meu Oi, amor, tudo bem? tudo bem? Tô muito atrasado. Acho que- Quê? Nossa, eu tô muito atrasado. De hoje que eu tô esperando você entrar. Tu tava Tô esperando aqui. eu entrar? Enfim, tô aqui. Problema. O pessoal aqui é tão gente fina que ficaram, Esperou um ficaram pouquinho. esperando e conversando, né? Ah, muito bom. Aham. Léo, eu super te agradeço Nossa, eu tô achando muito legal a tua entrega de estar falando nas lives. Assim, quando eu vejo que tu tá numa live, eu faço questão muitas vezes de ir lá assistir. Não consigo acompanhar tudo, porque por causa da agenda de atendimentos é muita coisa, né? A gente sabe como é que é nosso trabalho. A gente tem os colegas que a gente gosta, a gente quer poder acompanhar mais, mas não Isso é consegue, né, Léo? verdade, é Não dá, a gente não verdade. dá conta. E, querendo ou não, a gente também serve, né? E assim, para mim, esse é um tema que hoje, eu posso dizer assim, eu te vejo como uma das principais referências no Brasil de educação sistêmica. Você fala com não só com Obrigado. autoridade, mas com prática. Então, Sim. porque existe a autoridade teórica e existe a autoridade com a experiência, né, que é sustentada na prática. E então, eu gostaria que tu ficasse muito à vontade, que até algumas pessoas já começaram a fazer pergunta: o que que é educação sistêmica, né? Uhum. Educação sistêmica é só na escola? Educação sistêmica Uhum. tem a ver com dentro de casa? O que é esse universo? Por que a gente está falando disso agora, né? Nesse Uhum. universo. Então, eu queria que tu ficasse primeiro à vontade para se apresentar, convidar a galera para compartilhar a live e para curtir no coraçãozinho, gente, para poder dar visibilidade. Agora que a gente está voltando, vai dar uma. Talvez tu vai ver que vai dar uma desacelerada, porque eu fiquei uma semana inteira sem live. Então, até engatar de Engatar novo de as lives, novo. às vezes dá uma esquentada, né? Então, eu peço ajuda de quem tá aí, gente, para poder compartilhar com quem diz assim: a Sheila voltou com as lives. Daí você já ajuda na visualização, tá? Léo, te apresenta e vamos falar um pouquinho de educação sistêmica, então. Massa. Obrigado, Sheila, pelo convite. Aqui estamos. Obrigado aí por me colocar entre as pessoas que você enxerga no Brasil com essa especialidade. Realmente é uma especialidade muito nova, né? Vem aí, surge lá com Mariane Frank, até fazendo um breve histórico, lá com Mariane Frank, no final dos anos 90, se eu não me engano, no final ali dos anos. Não, final dos anos 80, início dos anos 90. E a gente sabe que uma abordagem nova, uma forma de pensar aplicada à educação e a qualquer outra área demora um pouquinho, né, para se espalhar. Então, obrigado, obrigado. Eu, junto com tantos outros aqui, estamos levando adiante o que a gente chama de o olhar do. Eu vejo, eu costumo ver muito assim, o olhar sistêmico para a vida, uma visão sistêmica para a vida, que eu vou explicar melhor o que significa, aplicado ao contexto escolar. Né? As constelações familiares é um olhar sistêmico aplicado aos relacionamentos em geral. Então, a gente pega emprestado esse conhecimento teórico maravilhoso, não só teórico, mas teórico e prático, fenomenológico, essa postura fenomenológica para a vida que as constelações trazem tão bem para os relacionamentos, e fazemos essa ponte com a educação, onde também estão todos os relacionamentos de família, estão presentes lá. A criança nunca chega sozinha, ela chega com a mãe, ela chega com o pai, ela chega com a história, ela chega com os conflitos que aconteceram na sua família, né? O professor, da mesma forma, também entra na sala de aula com essa história por trás dele, ele entra com os pais, ele entra com a própria origem, ele entra com seus traumas, né? Que é um tema que a gente tem trazido bastante aí como nosso olhar. Então, essa é a minha especialidade já há alguns anos. Eu sou educador há 28 anos aí de trabalho em sala de aula. Comecei como professor de inglês e desde o ano 2000 eu me dedico à formação de professores. Então, eu tenho aí uma experiência de 20 anos com o desenvolvimento de pessoas especificamente na área de educação e de ensino específico de inglês. Eu tenho a grande sorte de ter trabalhado em duas grandes escolas de inglês, né? Que levam muito a sério a questão do ensino, da aprendizagem constante dos profissionais. Então, sempre houve espaço para eu aprender muito e para eu ensinar muito, né, em todos os lugares que eu estive. E quando eu cheguei com a educação sistêmica, que vocês vão compreender melhor um pouquinho daqui a pouquinho, com esse novo olhar, com essa nova postura, né, que eu brevemente falei da coisa do sistema,
sistema, de fazer olhar para o aluno não como um ser individual, mas um ser que vem de um grupo e que tem essas leis sistêmicas que regem o funcionamento desses grupos. Quando eu cheguei nessa escola, na última onde eu trabalhei, e que eu me afastei para ter a minha vida de autônomo hoje, foi uma verdadeira mudança mesmo estrutural no olhar, na vida, no ensino, né? Então essa experiência de você fala de que eu tenho de fato não só sendo professor em sala de aula, mas treinando professores, que é hoje o que a gente faz com o Instituto Alegria, né? Oferecendo os cursos. Inclusive estarei de volta, não, estarei em Florianópolis, que a pandemia não deixou, né, para estarmos juntos aí fazendo esse trabalho com a educação sistêmica. Então, a minha vida tem sido, nos últimos 28 anos, dedicado realmente à educação. Agora, a educação sistêmica é um olhar também que a gente pode ampliar para todas as áreas, né? Eu até prefiro dizer educação sistêmica do que pedagogia sistêmica, exatamente porque dá essa noção mesmo de amplitude. Como educador, de paixão, de coração, sempre fui, eu sempre acreditei, antes de conhecer o olhar sistêmico, que a vida é um processo educativo. Maturana, né, fala, viver é conhecer e conhecer é viver. O próprio ato de viver é um ato de conhecer, de se adaptar, de aprender. O que é aprender se não se adaptar a novas situações? Veja essa pandemia, olha, depois de 5 meses, como nós conseguimos, de alguma forma, aí, a trancos e barrancos, nos adaptar, fazer nossas lives. E isso é educação, isso é viver, isso é aprender novas habilidades, né? E tem sido assim. A educação sistêmica, para ficar assim, aí eu vou pegar dar uma explicação assim mais técnica sobre o que se trata a educação sistêmica, para convidar as pessoas para se aproximarem mais desse tema. Vamos imaginar um aluno e uma professora. Um dedo aqui é o aluno e outro dedo é a professora. Quando esses dois seres se encontram, né, na sala de aula, a gente tem atrás do aluno o pai e a mãe dele. Assim, de cara você já vê o pai e a mãe. Por quê? Porque toda criança é metade o pai e metade a mãe. Qualquer criança só pode estar ali porque um dia um homem encontrou uma mulher, né, e essa criança surge a partir disso. Outras crianças, com todos os formatos diferentes e maravilhosos e diversos de família que a gente tem hoje, podem ter 2 pais, podem ter 2 mães, podem ser criados pela avó, pela tia, mas todos eles, a gente está vendo um homem ou uma mulher que colocaram eles no mundo. Alguns não puderam criar, outros puderam, mas toda criança traz na sua genética, na sua memória celular, esse pai e essa mãe. Esses são os dados genéticos. Isso é uma camada que a gente olha com olhar sistêmico. A outra camada é a camada realmente do entorno social. Tá bom, essa criança nasceu de um pai e de uma mãe e foi criada por 2 mulheres homossexuais. Então isso também a gente inclui, inclusive como um dado interessante, porque essa criança tem 3 mães e um pai. Ela é mais rica do que os outros, né? Então a gente traz esse olhar também. E ela, de alguma forma, ela pertence a 2 sistemas. Ela tem referências de 2 sistemas, dessas 2 mulheres, que são as mães não biológicas, não por isso menos importantes, e os pais biológicos que têm, e aí tem uma família de avô e de avó dos 2 lados, tem o bisavô, tem a bisavó, tem as histórias que ela viveu, tem a epigenética, nós apoiando hoje, né? É uma ciência, isso aí a gente está falando já no campo bem da ciência experimental e prova em laboratório de que nós carregamos no nosso corpo memórias dos nossos antepassados, né? Traumas, dificuldades, alegrias, vulnerabilidades, traços de resiliência também, de força. Então, quando o professor recebe essa criança, ele não recebe apenas uma criança. Então, se essa criança apresenta um problema, um desafio, e ele olha apenas para a criança, ele perde várias informações extremamente úteis que podem ajudar a gente a compreender aquela situação por um outro olhar, né? Por seu lado, o professor também traz tudo isso. O professor também pode ter sido adotado, e tudo isso que eu falei da criança vale para o professor. Então, estamos diante aqui de dois grupos, na realidade. Eu não estou diante de um aluno e de um professor apenas, eu estou diante de tudo que aconteceu com eles, e esse encontro é o objeto do nosso olhar, né? Então, a educação sistêmica é sistêmica porque olha para o sistema, olha para de onde a gente vem, em que lugar nós ocupamos. Por sua vez, essa criança está também inserida no sistema escolar, né? Ela está ali em relação ao professor, né? Então, qual é o lugar do professor em relação a esse aluno? Qual é o lugar do aluno? Por exemplo, o professor não é pai e mãe,
né? E existe uma confusão entre quando as crianças olham para os pais como professores e quando os pais, os professores, muitas vezes saem do seu lugar de professor e vai para o lugar da mãe e do pai. Existe um movimento interno que a gente entende, inclusive a partir do olhar da constelação, a gente consegue detectar por que esse professor ele tende a se meter no que acontece na família dos alunos e quais são as consequências disso. Geralmente ele perde força. Ele adoece, ele não dá conta, porque ele não dá conta de entrar e resolver o que está acontecendo na família de 30, 40 alunos na sala de aula, né? Então, o professor que tem esse olhar sistêmico, ele aprende que o lugar certo dele ficar é o lugar de professor, que é onde ele tem a força disponível para ele usar, do lugar de professor. A nossa frase clássica das constelações na educação sistêmica é: eu sou apenas o professor. Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou juiz, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta dos meus alunos. Eu sou a pessoa aqui que está encarregada de ensinar, né? E aí a gente amplia ainda mais esse olhar e pensa assim: esse professor ele também está dentro do século XXI. Né? Então, no século XXI, qual é o papel desse professor? Continua sendo aquele mesmo papel lá do início do século passado, em que ele sentava na frente e dava informação, porque a informação não estava disponível? Não. Então, esse professor do século XXI, ele precisa também estar em sintonia com o que está acontecendo no grande sistema, que é a grande rede na qual nós estamos inseridos. Então, ele sai desse lugar do clássico do professor e vai para o lado dos alunos. Não para se tornar um companheiro, como se fosse mas ele continua no primeiro lugar, né? No lugar porque ele veio antes, mas ele já tem uma relação com os alunos em que ele ajuda os alunos a desenvolverem o que a gente chama de habilidades sociais, cooperação, criatividade, pensamento crítico. Porque, de fato, né, Sheila, todas as informações já estão no Google. Hoje não faz mais sentido você ir para a escola aprender o que é o ditongo, tritongo e hiato, né? Vamos considerar, porque se você vai no você precisa aprender a se relacionar, você precisa aprender qual é o seu lugar, você precisa aprender a cooperar, você precisa aprender a adaptar ideias. Hoje existe um termo na educação, essa educação do século XXI, que você precisa aprender a hackear. O que é hackear? É roubar ideias. Roubar ideias no melhor sentido de que, por exemplo, a gente está trabalhando com os alunos em grupos, e aí o professor estimula o aluno do grupo A a dizer assim: vai ver o que está acontecendo lá no grupo B. Pega uma ideia deles e adapta e usa o seu conhecimento para fazer algo diferente a partir daquilo ali, né? Então a gente incentiva isso também. É uma educação revolucionária. Então o olhar sistêmico abrange tudo isso, esse lugar no tempo, esse lugar dentro da escola, esse lugar em relação ao aluno, em relação aos pais, e por aí vai. É muito rico e, assim, uma coisa que a educação sistêmica não é uma nova teoria que muda a sua metodologia. O que é a metodologia? O que você faz, de fato, na sala de aula e o que você usa para ensinar as coisas, né? Então, se você ainda está nesse método mais anterior, do professor na frente, você pode continuar nesse método, né, usando uma nova postura interna ao olhar para o aluno. Realmente um olhar que muda, não é a metodologia que muda. Apesar de que a metodologia tende a caminhar junto com esse olhar, né? Mas uma coisa não necessita necessariamente da outra para acontecer. Não sei se ficou claro. Ficou super claro. Eu ia te pedir, Léo, para dar exemplos do dia a dia, assim, de dificuldades dos próprios professores, talvez dificuldade dos pais, que é muito da tua área, chega muito a ti, esse tipo de caso, né? Exato. Vamos lá. Vou pegar uma dificuldade clássica que tem a ver com esse tema que a gente está falando ainda, é clássica, e é o início de tudo para a gente perceber esses movimentos dentro da escola. Uma professora de um grupo de alunos de 4, 5 anos de idade, isso é muito comum. Sempre que eu dou esse exemplo nas escolas, as professoras olham assim para mim e dizem: todo dia isso acontece. Ela está lá com um aluno de 3, 4 anos de idade e está vendo que o aluno está chegando na sala de aula sujinho, sem alimentação correta, está vendo que a mãe, de alguma forma, que dentro dessa família está acontecendo alguma forma que a criança está sendo negligenciada. Isso é muito mais comum nas escolas do que a gente imagina. Então essa professora, ela tenta falar com a mãe, ela tenta resolver, começa a falar que essa mãe é responsável, muitas vezes, e com toda razão, né? Porque ela está querendo ter... Os professores, esse caso é importante eu dizer para vocês, antes de qualquer coisa, que todos os professores estão tentando fazer o seu melhor. Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Então esse professor, tentando fazer o melhor, liga para a mãe, e aí, quando ela vê que isso não dá certo, um movimento muito comum, e eu estou generalizando, sim, é que o professor sai do seu lugar e vai para o lugar da mãe.
E aí existe um movimento interno, e a gente sabe muito nas constelações como isso está presente, e diz assim, eu sou melhor do que a mãe dessa criança, eu posso fazer melhor do que a mãe dessa criança. E aí ela dá uma chotada no lugar da mãe e ocupa, vocês podem imaginar aí que a mãe está atrás da menina, a professora deveria estar na frente, então a professora sai do lugar dela, se desloca da frente dos alunos dela, e vai para trás do aluno e diz, agora eu sou a mãe. Só para a gente ilustrar, para vocês terem essa imagem. Aí isso tem várias consequências. Qual é a consequência primeira? A sala de aula fica vazia. Essa professora, ela tem 30 alunos e ela está tratando de uma, do lugar errado dela. Então já começa a ter o primeiro conflito. A criança não gosta que a professora saia do próprio lugar e vá resolver no lugar da mãe. A mãe também não quer que ninguém se meta no que ela faz dentro de casa. Então essa professora perde a chance, muitas vezes, até de encontrar uma solução, porque ela não deu conta de permanecer no seu lugar de força, que é o lugar de professora, e aí surgem os conflitos. As mulheres contra os homens, porque o pai acaba sendo excluído, ninguém fala dele, né? E por aí vai. E aí, o olhar sistêmico aprofunda isso e pergunta o que acontece com alguns professores, muitos professores, que eles se sentem atraídos a sair desse lugar de força e dar pitaco no que está acontecendo na família. E aí a gente vai investigar, e aí eu entro com esse olhar do autoconhecimento. O que foi que aconteceu na infância desse professor? Ele também foi negligenciado? Porque se ele foi negligenciado, é muito possível que ao ver uma criança na idade que ele está, que ele foi negligenciado também, sofrer do mesmo tipo de cuidado dos pais, ou de falta de cuidado, é muito possível que esse professor ele entre no lugar do salvador dessas crianças e tente modificar a história, porque a história dele coincide com a história dessa criança. E aí, se esse professor ele está cuidando disso e o olhar sistêmico traz essa possibilidade, o que acontece? Esse professor, ele, por exemplo, quando ele detecta uma negligência acontecendo na sala de aula, ele já liga um alerta. Ele diz, opa, isso parece com a minha história. Eu preciso pedir ajuda. O coordenador precisa estar do meu lado, porque é fácil sair do meu lugar diante de casos especificamente como esses. Entende, Sheila? Então, esse é um exemplo bem prático do dia a dia. Tem milhões Tem uma de outros. pergunta aqui. Cheio de história. Hã? Tem uma pergunta aqui que é como lidar com a criança diretamente. A criança que foi negligenciada, né? Eu não sei se é em relação a essa criança, mas... Bem, a criança ela precisa ser, em primeiro lugar, vista como ela é e compreendida como ela é, né? A criança ela tem uma referência forte, que é o pai e a mãe, né? A gente utiliza, a educação sistêmica tem uns recursos lindos, né? Por exemplo, trazer a foto dos pais para a escola, né? E colocar, a gente às vezes com as crianças, e até com adolescentes também a gente coloca, os adolescentes já não aceitam muito, mas crianças de até 10, 11 anos de idade, colocar fotos dos pais nas paredes, né? E pedir que eles vão ali e respirem a força dos pais, a força da história deles, né? O professor com esse olhar sistêmico, ele traz muito esse olhar de reverenciar e de olhar com respeito à origem dessas crianças. E a gente acredita que os pais são os pais certos, os professores são os professores certos, porque somente desse lugar, concordando com os pais do jeito que eles são, que a gente consegue criar um clima de segurança na escola. Então o professor, o melhor presente nesse cuidado com as crianças, que como professor eu posso oferecer, é respeitar os pais dessa criança, respeitar a história deles. E respeitar não significa que eu fico ali inerte se eu vir uma negligência, violência na família. Isso não é respeito. Se isso acontecer, eu preciso, dentro do meu lugar, avisar a escola para que a escola tome a providência. Mas em condições normais de temperatura e pressão, os conflitos que acontecem no dia a dia, que são super comuns na escola, o melhor lugar que o professor pode ficar é um lugar de respeito em relação aos pais dessa criança. Quando os pais são respeitados, as crianças imediatamente se sentem seguras. E se elas se sentem seguras, ela olha para a professora e diz assim, opa, com essa professora eu posso aprender. Ela não quer que eu seja diferente do que eu sou. Ela não critica os meus pais. Eu posso me expressar nessa sala com muita confiança, porque eu sei que o que quer que eu faça vai ser bem acolhido. E bem acolhido não significa também que a criança pode fazer o que ela quer. Significa principalmente que esse professor com esse olhar, ele é capaz de acolher os sentimentos que surgem na sala. O sentimento de raiva, de alegria, de tristeza, de medo, de angústia. Esse professor ele precisa se conhecer o suficiente para entrar em sintonia
com as necessidades que surgem a partir desses sentimentos que podem e que estão dentro da escola, nessa ebulição que é a escola. Então, se o professor não se conhece, ele não dá conta de lidar com essas necessidades. Aí ele vai misturar a história dele com a história da criança, e é daí que surgem os conflitos, ou melhor, os confrontos, né? Porque conflito é legal, porque a gente resolve. Confronto parece que não tem um fim, né? E é bem crônico nas escolas, em muitos contextos. Ô, Léo, tu está falando, eu estou lembrando um pouco da nossa história aqui em casa, né? E às vezes eu me questiono porque eu fico pensando assim, qual é o papel dos pais, assim, eu como mãe, como que eu posso ter uma postura sistêmica, né, na relação com o professor? Uhum. Porque para mim às vezes é um pouco difícil assim ver algumas coisas, né? Então eu sempre estou tentando buscar a postura sistêmica, mas eu fico pensando como eu, mãe, mantém essa, eu tento ver assim, a dificuldade do professor. Quem sabe tu me ajuda aí numa reflexão, falando do meu caso. Por exemplo, eu tenho dois pequenos, né? Então, o Eduardo e o Heitor. E eles têm personalidades diferentes uma da outra. Então, por exemplo, o Eduardo, que é o mais velho, fez 7 agora esse final de semana. Ele é um guri incrivelmente inteligente. Inteligente e cognitivamente super acima, assim, da média. E isso já todas as escolas que ele passou, eles mostram com clareza, ele aprende com facilidade. Só que, emocionalmente, ele é uma criança da faixa etária dele. Então, ele vê uma coisa, ele aprende rápido e já fica... Então, quase um imperativo, digamos assim. Só que a grande verdade é que ele não é imperativo, porque quando ele se interessa por um assunto, ele foca completamente, fica 1 hora para aprender aquilo que ele quer aprender. Quando ele não quer, né? É bem clássico, assim. E aí a escola fez um contato, eu sempre sou aquela mãe que vai na escola, né? Toda hora chamar na escola. O Eduardo sempre era incômodo, digamos assim, para a escola. E isso me pesava, porque eu pensava assim, por que por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estudo numa escola, como ele estudou em mais de uma, então eu não vou citar nomes, né, de escola, porque compromete. Mas ele estudou numa escola, por exemplo, que a professora me chamou para conversar, ela falou assim, olha, o teu filho, o problema é que ele é líder demais, eu fico muito preocupada com ele. Ele o que Porque, demais? por exemplo, ele Não está entendi a palavra. líder demais. Líder Ele demais. Sim. anula a liderança das outras crianças. Então, por exemplo, quando ele está no pátio com as crianças, as outras crianças chegam e dizem assim, vamos brincar do que? Não sei, vamos esperar o Eduardo para ele decidir. E aí, quando ela diz aquilo, eu fiquei pensando, peraí, eu não estou entendendo. Ela quer que eu diminua a liderança do meu filho? Uhum. Qual que é o papel? Assim, porque eu tenho, né, a minha visão como mãe, mas a escola não deveria olhar para as habilidades, ou seja, ver quais são as diferenças e tentar adaptar isso à realidade e não simplesmente aniquilar ele. Ou seja, você tem que ser menos líder, menos comunicativo para poder se igualar a todos. Uhum. E aquilo me gerou uma angústia, Léo, tu não tem noção. Ou seja, eu percebi que o tradicional, essa coisa de manter todo mundo igualzinho, não funcionava para ele. Tanto que eu tô sempre com esse impasse de onde eu vou colocar ele, porque eu sei que é assim, ó. E qual que é a... Vou dizer assim, ó, nunca vai ter escola perfeita, né? Nunca vai ter Não. escola perfeita. Aí, na última, foi que me chamaram para... porque agora nas aulas online, ele não para quieto. Pensa, o guri é super ativo, ele já não para quieto na frente da TV. Ele vê TV virando cambalhota, sabe? Só que ele está aprendendo tudo que tem na TV. Ele está escutando tudo. Ele tá na aula online, ele pula de cambalhota e ele está prestando atenção no que está acontecendo. Ele está acompanhando a turma. E quando a escola fez contato comigo, eles não perguntaram assim para mim, como é que tá o Eduardo? Então, assim, vocês estão tendo alguma dificuldade? Estão percebendo que ele está evoluindo? Como é que está a evolução dele? Não, a dificuldade deles foi, a gente não sabe como está o Eduardo, e aí a gente queria que a ajuda de vocês para ele parar sentado na cadeira para poder escutar a aula. E eu falei, sinto muito, eu não vou conseguir. Eu não consigo nem isso no dia a dia, quanto mais eu vou amarrar o guri com 6 anos e meio, no caso agora 7 anos, na cadeira, não vou conseguir. Então, o que eu quero dizer contigo é que, claro, como mãe, eu sempre vou defender meu filho, eu vou ver o lado, né, positivo das coisas, levo para psicóloga, tudo que tem que fazer eu faço. Mas como escola, como na minha relação com a escola, qual a minha postura de exigência, qual a minha postura de troca, qual a minha postura, qual seria uma melhor postura como mãe na relação com a escola nesse momento? Perfeito. Ótima pergunta. Os pais têm um lugar na escola, né?
Veja bem, aí eu tenho que ir para um contexto maior, tá, Sheila? Porque seus filhos, eles estão inseridos no século XXI e os filhos, seus filhos não, os nossos filhos, as crianças estão indo para uma escola no século XXI que ficou parada no início do século XX, né? Então existe uma discrepância grande aí entre a forma como a escola lida com as demandas da sociedade, né? A gente não precisa de crianças que são controladas para ficarem quietas. A gente precisa de crianças que possam ter a sua energia canalizada dentro de um processo de aprendizagem que está mais compatível com a realidade do mundo e a realidade deles, né? Então, eu já vi aluno olhar na cara da professora e dizer assim: professora, para que você quer que eu memorize os afluentes do Rio Amazonas? Eu vou ali, entro no Google e chego aqui e sei mais do que você, porque eu estou com meu celular aqui na mão, se eu quiser, eu entro ali e sei tudo. Para que eu preciso saber isso? Eu já vi criança questionar isso, entende? A criança não precisa... Hoje, a gente não precisa mais... a gente tem aí dois olhares, né? Um olhar conteudista e um olhar para as habilidades. O conteúdo, ele está a serviço do desenvolvimento dessas habilidades, entende? Então, por exemplo, se eu preciso trabalhar com projeto, então o nosso projeto vai ser construir uma bateria que receba luz do sol. Você sabe que existem escolas que os alunos com 8, 9 anos de idade fazem isso. Claro que eles não constroem de fato uma bateria, mas eles pensam no processo e aí tem alguma coisa que você vai aprendendo a partir disso. Quando você vai desenvolver esse projeto, a professora precisa trazer insumos. Então ela traz um pouco de matemática, ela traz um pouco de português, ela traz um pouco de pensamento crítico, ela traz trabalho em equipe, ela traz criatividade, ela trabalha a cooperação, ela trabalha em grupos, ela hackeia, né? Ajuda o aluno a hackear, a cooperar, a colaborar. Então, se os alunos são tomados por esse estilo de aprendizagem, não existe inquietude. E a inquietude vai ser direcionada. Eu já vi escolas que trabalham assim, a escola que eu trabalhei tinham grupos piloto ainda, experimentando, porque também dá muito trabalho, os professores não foram treinados para isso. Não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. Muitas escolas já estão começando a mudar, elas vão ser obrigadas para acolher crianças como seus filhos e tantos outros que não se adequam mais a esse modelo, né? Mas a realidade está aí, a escola é essa escola que tem para hoje e a gente precisa encontrar a melhor maneira de estar lá. Eu acho que sua pergunta vai mais para isso. Então eu preciso confiar na escola, sabe, Sheila? Eu preciso confiar na escola, eu preciso conversar com a professora, eu preciso ter esse olhar também para a história da professora. Alunos inquietos, que deixam professores inquietos, eles estão na realidade se relacionando com a criança inquieta do professor ou a criança presa do professor que não consegue lidar com aquilo ali. Isso não existe muito que os pais, nada muito do que os pais possam fazer, mas isso é um alerta para as escolas. As escolas precisam promover autoconhecimento para os professores, né? Mas enquanto tudo isso não acontece, me resta confiar na escola e principalmente construir um canal de comunicação, ajudar o filho, né, a criança, a ir até, ir até o professor com essa demanda apoiada na confiança dos pais. É algo assim, ó. Olha, se ele chega na sala e diz assim: ah, minha aula de matemática é muito chata, porque eu já sei tudo. Aí os pais dizem assim: olha, eu confio na sua professora, eu confio na escola que eu escolhi para te colocar, né? Então, por que você não fala com a professora sobre isso? Claro, se isso for possível dentro da idade que eles têm, mas que o pai e a mãe possam ir construindo esse movimento de confiança do aluno em direção ao professor. Isso é muito útil, porque o professor também não se sente ameaçado, né? Agora sim, a gente está inserido num grande sistema, não tem como a gente mudar. A mudança, alguém já falou aí nos comentários, é lenta, né? Enquanto a mudança não vem, eu preciso ter diálogo, eu preciso promover nas escolas fóruns de discussão em que os pais possam se colocar, a escola possa ser cobrada nesse sentido, nesse fórum adequado, e não no dia a dia, quando eu discordo de uma tarefa, porque isso aí, quando a gente coloca os filhos na escola, a gente sabe a metodologia, sabe como é, e sabe também que a gente está numa sociedade em que a diferença ainda é difícil, principalmente se essa diferença ela grita através dos sentimentos, da inquietude. E principalmente se esse grito é um grito que me afeta como pessoa, que eu não consigo lidar com isso, né? O que ajuda muito, Sheila, é uma dica bem sistêmica,
é fazer um exercício interno de olhar com carinho para os pais do professor, né? Nos meus cursos, eu sempre gosto de terminar, curso de pais. Quando eu dou curso de pais, né? Um dos exercícios que eu faço com os pais, quando a gente fala do tema da escola, o último exercício é quando os pais olham para os pais dos professores e agradecem a esses pais por eles terem se encontrado e esse professor poder ensinar os filhos de vocês. Isso acalma muito o sistema também. E abre também Nossa, eu fiquei diálogos arrepiada muito interessantes. de falar É isso. muito lindo, né? Porque a gente não pensa sobre isso. E quando eu falo com os pais, no final do curso, você dá curso e você sabe, né? Depois de um dia ou 2 dias de curso, a gente ganha uma intimidade com as pessoas que estão ali, que a gente pode até soltar umas piadinhas. Eu olho para eles assim, Sim. vocês lembram, né, que os pais têm professores? Vocês lembram disso no dia a dia? Porque vocês são os pais, ou seja, seus filhos têm pais, mas esses professores também têm papai e mamãe. Então, vamos aqui, e é sempre muito emocionante. Eu também me emociono aqui, meu olho cheio de lágrimas. É muito emocionante a conexão, porque traz muita gratidão. E isso tende a acalmar o sistema nervoso da escola. Traz mais segurança, traz mais tranquilidade. E maior possibilidade de diálogo e de fazer essas mudanças que são tão necessárias. Entende? Que lindo, Léo. Muito legal. Léo, e nas universidades, Léo? Na universidade, estamos lidando com adultos, né? Eu tenho pouca experiência na universidade, eu já ensinei, mas eu não sabia nada de olhar sistêmico. Então, é um tema assim que me incita, principalmente pelos alunos que eu tenho nos cursos de formação, eu acabo dando aula para professores universitários, inclusive interessadíssimos em trazer esse tema. Mas, basicamente, você sabe, Sheila, que na essência é muito parecido, né? Quando o professor ele olha para a própria história, e olha para a sua caminhada, né? Olha para a sua própria vida universitária, e ele consegue se conectar ao universitário que ele foi, e ele se dá conta de que na universidade também ele leva os pais, né? E tudo isso que eu falei sobre esses dois sistemas que se encontram, muda também muita coisa, né? Eu tenho alguns exemplos de professores universitários que passaram pela experiência da educação sistêmica e estão mudando. Agora mesmo uma aluna minha do curso de odontologia aqui na Universidade Federal de Feira de Santana, estadual de Feira de Santana aqui na Bahia, ela fez um trabalho de podcast para falar com os colegas dela sobre olhar sistêmico, falando essa frase, tá tudo certo, eu sou apenas a professora, essas coisas que a gente aprende tão assim naquele momento de curso. E ela disse assim, eu vou arriscar e vou fazer do meu coração. E teve, assim, uma aceitação incrível dos outros colegas, né? Então eu sinto que é basicamente, em essência, muito igual. É postura. Essa postura você leva para qualquer lugar na vida, né? É educação para a vida mesmo. Mas lembrando que você na universidade está lidando com adultos, né? Então você também tem que se colocar como um adulto diante de outro adulto. Os pais já não entram como essa referência de que você vai atrás buscar informação, ou pedir a permissão, ou se colocar dessa maneira. Na universidade, os alunos são responsáveis por eles mesmos. E os professores que não entendem isso e tratam os alunos como crianças, eles vão ter muito problema, né? Porque os alunos universitários, a alma deles deseja ser tratado como adultos. Mas às vezes a gente traz um ranço da nossa educação muito paternalista, que nós somos muito paternalistas na educação, né? Somos muito assim, de se meter, de se intrometer muito na individualidade de cada um. E isso na universidade é uma fórmula para dar tudo errado, né? Então eu tenho que tratar como adultos mesmo. Isso é um grande diferencial do olhar sistêmico para o ensino de adultos. Isso é muito importante, né? Léo, agora eu vou te cutucar, porque eu sei que tu tens uma visão... Só para a gente finalizar aqui. Tá bom, vai lá. Quando a gente fala de diagnósticos, tá? De psicopatologia, ou enfim, nas crianças. E a gente sabe que hoje existe todo um trabalho, inclusive do governo, de inclusão dessas crianças nas escolas, e as escolas particulares são obrigadas, inclusive, a incluir. Como é que tu vê, tá? Eu sei que tem dois lados teus aí, né? Que falam tanto da educação, mas também a questão do trauma, né? Porque não necessariamente o diagnóstico ele define a criança. E essa é uma grande visão. É a visão do Léo terapeuta também, né? Mas, querendo ou não, é o que a sociedade enxerga, né? Quando uma criança ela é diagnosticada, ela tem um rótulo dentro da escola. E ela tem um rótulo tanto por parte dos professores, quanto por parte dos colegas e dos pais dos colegas.
Eu queria que tu me falasse dessa tua prática, como que tu vê que está acontecendo isso, ou como que a educação sistêmica pode ajudar de uma maneira mais, talvez efetiva mesmo, dentro das escolas, para contribuir com essa melhor inclusão. Massa, boa cutucada. A educação sistêmica é inclusiva, né? Eu acho que um dos grandes, inclusive Bruna de Curitiba está aqui nos assistindo, ela é professora de educação inclusiva e fez com gente a formação, e eu tenho certeza de que ajudou muito a prática dela, porque isso tudo que eu estou falando aqui para você é pertencimento, é inclusão. Então, é redundante até falar em educação inclusiva quando estamos falando em educação sistêmica. Uma coisa não pode conviver com a outra. Significa reconhecer o que é. E nós, quando nós temos esse olhar sistêmico, a gente trabalha dentro de um olhar que compreende que as coisas são impermanentes, completamente mutáveis e que ninguém é a mesma pessoa de um mês para outro, de um dia para outro. Nossas células mudam o tempo todo. Trabalhamos muito com esse conceito. Ou seja, quando o professor ele se impregna por esse conceito da impermanência, da possibilidade de mudarmos, da neuroplasticidade, do treinamento de novas habilidades, de que viver é aprender e se adaptar, de repente, colocar um rótulo numa criança deixa de fazer sentido. Muitos professores sistêmicos, inclusive porque estão sujeitos a essa regra dentro da escola, até respeitam que o sintoma esteja lá, num pedaço de papel e tudo, mas a gente acaba dando a esse sintoma um lugar, junto com o respeito que a gente tem pelo sintoma e pelo que a sociedade hoje vê, a gente também dá uma possibilidade ali, muitas vezes secreta, de que esse aluno seja completamente diferente do que diz o rótulo. Né? Então, a criança muito desatenta, que de repente recebe o rótulo de TDAH, a gente olha para o rótulo, concorda com o rótulo, porque ele existe, ele está inserido na sociedade, os pais muitas vezes estão se apoiando nesse rótulo para conseguirem estar ali presentes e viverem a vida deles, porque o rótulo é importante até como uma zona de segurança para os pais, mas a gente não deixa também, porque a gente respeita isso, de dizer assim, tá bom, eu não vou levar isso muito a sério, não, nesse sentido, não a sério no sentido de desprezo, mas assim, eu também vou me abrir para esse aluno prestar atenção, eu também vou me abrir para esse aluno estar mais presente, porque Marshall Rosenberg, lá da comunicação não violenta, ele tem uma frase que é fantástica. Ele dizia assim, os rótulos são profecias autorrealizáveis. Olha que coisa maravilhosa. Então, se um professor, por exemplo, nem precisa ir muito longe no sintoma não, viu? Assim, das doenças, ditas doenças. Você pode olhar o que um professor diz para outro professor no início do ano letivo. A gente tem uma mania de pegar a lista de presença do professor do terceiro ano, e eu ensinei eles no ano passado. Eu digo assim, olha, Mariazinha é muito danada. Joãozinho, a mãe dela é insuportável. Dele é insuportável. Soninha é uma menina muito quieta. Então a gente vai rotulando os alunos para que o outro professor já chegue na sala sabendo o que esperar deles. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Né? O professor que está desenvolvendo esse olhar sistêmico, ele até ouve, respeita o que o outro colega diz, mas vai para a sala de aula completamente aberto para novidade. Então, eu nem quero saber o que vocês dizem sobre meus alunos, porque eles são alunos novos, eles passaram 3 meses de férias, a pele dele mudou 3 vezes as células da pele, eles tiveram novas experiências, então talvez Soninha já não seja uma menina tão quieta, ela se desenvolveu, ela mudou, ela, entendeu? Então a gente vai com esse olhar que pode ir mudando a cada contexto, que pode ir sendo muito mais parceiro da realidade do que de uma imagem que a gente formou a respeito disso. Eu acho que essa é a postura para a gente lidar com a medicalização das crianças na escola e toda essa trama aí do trauma que foi armado para dar os rótulos e nos manter em controle das situações e colocar as pessoas em caixinha mesmo. É necessário tudo isso, eu olho com muito respeito e não acho que a gente tenha a pretensão de ir lá e botar o dedo e dizer que está errado e mudar, porque senão a gente deixa de ter a postura legal, que é exatamente a postura que concorda e porque concorda oferece segurança. E porque oferece segurança, abre espaço para novos olhares e novas mudanças, né? É assim que a gente vê, com muito respeito, chegando no último lugar, né? O lugar de mais humildade, mesmo se aproximando dentro do nosso limite, do que é possível. Perfeito, perfeito. Isso é postura. Isso é postura. Eu fico na torcida realmente que mais escolas se abram para esse pensamento sistêmico,
como tu falou, né? Não no intuito de revolucionar de uma vez, né? Tipo, às vezes a escola ela se abrindo aos poucos para essa nova visão. Que na verdade de nova não tem nada, na verdade, né? É bem antiga, na verdade. Né? A educação Sim, sistêmica, se eu para pensar, ela é muito antiga, só que ela está tendo uma nova roupagem, né, na própria linguagem. Ela é uma necessidade humana, essa é a verdade. Né? Quando é a gente traz verdade. as próprias constelações ou a visão sistêmica, é uma necessidade humana, que não foi inventada, né? Exato. Veio conosco, Claro. né? Essa A necessidade. Então, vida exato. Então, acima de tudo, é olhar para a vida como ela é, concordar com a vida como ela é. O ser humano está ali com tudo que tem, com a vida linda que tem. E se a gente concorda com isso, a gente contribui de alguma forma. E assim, o professor ele tem uma função maravilhosa. Então, de tudo isso que tu está me dizendo, só me vem algo assim muito importante. Não sei se tem professores nos ouvindo, mas como é importante todo o caminho, todo profissional, né, de alguma forma, mas um caminho de doação como esse que é o do professor e querendo ou não, o que a gente falou, né? O professor é a profissão que mais exerceu ele falou assim, né? Que o professor sempre foi aluno em um momento, tem sempre uma história para contar. Ele teve um monte de professor ao longo da vida, né? Agora eu, por exato. exemplo, eu não tive um monte de constelador, eu tive um constelador suficiente, mas não a vida inteira, Isso, né? exato. Então a gente tem as nossas histórias. Então o professor ele precisa sim se autoconhecer. Não é só o professor, não, Léo. As pessoas precisam, mas como ajuda esse autodesenvolvimento, se conhecer, para ficar mais leve, mais feliz mesmo, poder fazer as coisas do seu lugar, contribuir com leveza, sem desespero de querer salvar o mundo, né? E fazer a coisa de um jeito humilde e flua, né? De modo geral. Exato. Exato. É isso Ah, então o mesmo. pessoal está se apresentando aqui, algumas professoras se apresentando, bem-vindas. Então, ai, quanta gente Maravilha. linda! Uau! Coisa boa, muitos professores legais. Que bom, gente. Ah, eu fico feliz de ver que vocês estão aqui, né? Que a gente possa compartilhar com leveza e carinho toda essa abordagem, né? Exato, E que a escola verdade. pública também vai abrindo o coração, né? Abrindo caminhos pra gente, né, Léo? É Acho que a verdade. É tendência é verdade. abrir cada vez mais. A escola, Sheila, é um lugar de muita alegria, de muita aprendizagem, mas é um lugar também de muita dor, né? Eu gosto muito de falar essa frase, que é uma frase dura de se ouvir, dura de dizer, mas é muito real. Eu tive uma experiência de muita dor na escola, de muita exclusão, né? Foi difícil para mim o ensino médio. E muitas crianças passam pelo que eu passei lá, né? Então a gente precisa trazer essa inteligência emocional, né? Esse olhar cuidadoso para o professor em primeiro lugar, para que ele possa... Eu estava lembrando hoje de um dia que eu fui apresentar um trabalho com 15 anos de idade, que eu colapsei na escola. Eu deixei de enxergar as pessoas que estavam diante de mim, né? E meu professor não soube o que fazer, né? Então a gente precisa, não é que a gente precisa ser terapeuta, mas eu preciso saber acolher essas emoções, esse lugar que é um lugar onde as crianças vão e passam grande parte da existência delas, né? Então é um lugar que requer muito cuidado. E aí eu me emociono quando eu penso no nível de cuidado que nós estamos tendo com os nossos professores, né? Eu me lembro de Angélica Olveira, da Universidade do México, que também é uma pedagoga sistêmica, assim, reconhecida mundialmente. Ela fala assim, que trabalhava no petróleo do México, e ela era responsável pela segurança do trabalho, de oferecer os capacetes e tal. Ela pergunta assim, quem dá os capacetes emocionais para os professores? Quem se encarrega dessa segurança emocional para os professores? Não está fazendo isso. A universidade não faz isso, as licenciaturas não fazem isso, né? A gente ainda está muito conteudista e técnico. Então, a educação sistêmica, junto com outras abordagens também, que tem, graças a Deus tem muita coisa acontecendo aí, estão falando sobre isso, estão tendo a coragem de dizer que a escola é um lugar de complexidade, onde acontece tudo, e, portanto, é um lugar também de sofrimento. E que esse sofrimento precisa ser visto, precisa ser acolhido, precisa ser reconhecido, precisa ser nomeado, precisa ser incluído. Isso é educação inclusiva. Então, se você tem um autista, se você tem uma criança dita normal, ou uma criança que não consegue sentar, ficar quietinha na cadeira, ou a criança que é muito tímida na escola, tudo isso, todos esses rótulos, eles perdem importância se eu estou olhando para esse todo, estou incluindo, estou dando lugar no meu coração. O caminho aparece, não tem como não aparecer, né? Esse é o grande ensinamento de todo esse trabalho. Eu queria, Sheila, convidar as pessoas, posso fazer um breve convite para um curso Claro, meu?
No sábado e no domingo agora, eu vou oferecer o curso, a terceira turma já online. Essa pandemia tem sido maravilhosa nesse sentido. O nome do curso é Constelar com Atenção ao Trauma, né? Toda essa minha história de constelador, eu sempre fui muito intrigado com essa questão do trauma, conhecer como é que o trauma atua e como é que ele se liga à constelação. Então, nesse curso eu ofereço 18 recursos de segurança para os nossos atendimentos, trabalhando teoria polivagal, sistema nervoso autônomo, SE, né, que é o método de cura de trauma, de trabalho com trauma, trazendo recursos emprestados de todas essas abordagens para que a gente possa, como constelador, né, aí quem vai estar lá é o constelador, não é necessariamente o educador, né, tecnicamente falando, mas o educador vem antes e dá todo o apoio. E aí a gente é um grupo pequeno de 15 pessoas, acho que agora só tem 3 vagas. Então, se alguém aqui é constelador e quer saber mais, me procura lá no Instituto Alegria, de onde eu estou falando aqui. Show. Alguma Tá? previsão de algum curso de educação sistêmica online? Por enquanto eu estou sem data, mas assim que tiver, e não vai demorar, acho que essa semana eu já vou fazer o Lugar de Força do Professor, que é um curso menor, e ainda em agosto vamos ter um suporte sistêmico para educadores, ajudando aí nessa reaproximação da escola com a família, dessa relação. Então em breve eu vou estar divulgando, me sigam lá no Instituto Alegria e aqui com Sheila também eu peço e ela divulga, eu tenho certeza. Vocês vão ficar Sim, sabendo. é só tu mandar para mim, eu já divulgo Sim, no claro. Stories e tal. Ótimo, massa. Que ótimo, delícia. Obrigada, Léo. Sempre uma leveza te ouvir, adoro. Obrigada. E por mais lives com você. Travou. Bem no finalzinho travou, ai, meu Deus. Tá bom, foi. Pronto. Mas que bom que foi no finalzinho, Léo? né? Oi, tô te ouvindo. Agora foi. Oi. Então tá, um beijo pra você, uma ótima noite, tá? E a Beijo, gente galera. se encontra logo mais também nos lives. Eu quero ver se eu consigo participar desse curso aí do Traumas. Pronto, fala Eu tô no final de comigo, fala semana. comigo. Hã? Eu vou falar Fala contigo também. É comigo. sempre muito bom. Eu trabalho com trauma também, adoro ouvir os meus colegas. Um beijo Massa. para vocês, pessoal. Boa noite também. Beijo. Obrigada pela participação de todos. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Um grande beijo. Até mais. Tchau, Léo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.